Olá, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Tatiana Kravulski e trabalho no setor de marketing e comunicação do Hospital São José de Jaraguá do Sul. Hoje iniciamos o projeto Webinar, que tem como objetivo trazer à comunidade em geral informações importantes sobre a saúde no cenário atual. Nessa primeira edição, teremos como pilar o projeto 60+, do Hospital São José de Jaraguá do Sul. O 60+ é um programa de qualificação no atendimento aos idosos do Hospital de São José, seja com investimentos na estrutura ou com a garantia de atendimento com profissionais qualificados. Esse projeto conta com o apoio do Conselho Municipal do Direito do Idoso de Jaraguá do Sul. Para falar um pouco mais sobre o conceito do projeto e das empresas patrocinadoras, eu falo agora com o nosso diretor-geral, Sr. Maurício José Souto Maior. Sr. Maurício, para o hospital, qual a importância do programa 60+ e o apoio das empresas para esse projeto? O programa 60+, ele é muito importante porque ele visa qualificar o atendimento para o idoso. Então, o atendimento qualificado, ele pressupõe uma equipe dedicada, focada, um ambiente hospitalar exclusivo para que possamos acolher melhor esse tipo de paciente. E ficamos muito gratos ao Conselho Municipal dos Direitos do Idoso, a todas as empresas apoiadoras que, através do seu engajamento, dos recursos disponibilizados, assim permitem que possamos qualificar, melhorar e dar o atendimento adequado para essa camada da nossa comunidade. Muito bem, muito obrigada, Sr. Maurício. Nós que agradecemos. Mencionamos também a grande importância das mais de 70 empresas patrocinadoras do projeto ao longo desses 2 anos de existência. Iniciaremos a nossa conversa com as profissionais que fazem parte da equipe multidisciplinar do Hospital São José e que participam do programa 60+. A coordenadora da equipe, Cássia Toledo Storti, e a terapeuta ocupacional, Luane Decker-Ronck. Muito obrigada pela presença. Estaremos com um roteiro de perguntas que remetem ao cenário atual onde os nossos idosos estão inseridos. No decorrer do webinar, você pode também mandar as suas perguntas, que as profissionais estarão respondendo nos comentários. Meninas, pensando no cenário atual, em meio à pandemia, como é que vocês estão lidando com os desafios no manejo do idoso internado? E a assistência do familiar desse idoso também? Bom, Tati, num momento tão atípico que nós estamos passando tanto dentro quanto fora do nosso hospital, né, tudo isso se remete a essa questão, esse momento que o idoso está vivendo, né, de muitas vezes estar num momento de fragilidade, onde a sua família, né, não está presente em todos os momentos, aonde pensando que nesse cenário fora do hospital, né, a família continua tendo seus momentos, continua tendo a sua vida, né, a vida continua, aonde você tem situações de aniversários familiares, né, mas também preocupações financeiras e diversas outras né, demandas de uma rotina de uma família. Então isso neste momento nos preocupa, mas também nos traz, né, a esperança e a forma de conduzir com as nossas equipes e com o idoso, né, aqui dentro dessa aproximação, né? Esse momento gera essa fragilidade, mas também essa aproximação de nossas equipes para ele, de tentar aproximar as famílias de alguma forma, né? Seja ela tecnológica ou ela nos momentos onde existe a permissão de visitas, né? No momento onde isso é possível, né? Então é um desafio grande para as equipes e para esse idoso que está nesse momento difícil, frágil, mas onde o apoio e o suporte da família e dos nossos profissionais engajados, né, na equipe multidisciplinar é fundamental. E a necessidade também que a gente tem de passar a segurança para o outro, né? A gente sabe que o momento é muito delicado, mas a gente tem que manter isso, essa melhoria do futuro, né? A gente tem que conseguir manter e trazer isso aqui para dentro também. Outro ponto muito importante, eu acho que é a comunicação, tanto da gente com o idoso, porque a gente está usando máscara o tempo todo, né? A grande maioria dos idosos tem dificuldade de ouvir, muitos deles utilizam da leitura labial para conseguir entender também melhor o que a gente fala, né? E com o fato de a gente estar usando máscara, isso muitas vezes dificulta essa compreensão do idoso, né? Acho que tudo que está envolvido na questão emocional dele também, né? De estar dentro do hospital em um momento tão delicado, né? É muita incerteza, na verdade, todo mundo está se reinventando, né? E vocês acabam se tornando a família deles,
né? Então, e essa forma de vocês trazerem a família deles de alguma forma tecnológica, enfim, é bem importante, né? Porque estar internado já não é o que ninguém deseja, né? Ainda mais num momento desse, né? Exatamente. E complementando até o que você disse com relação ao que esperar, né, do suporte para essa família, então existem a rotina, né, dentro do hospital. A gente sabe que na maioria, em todos os hospitais do Brasil e do mundo, né, a gente está vivendo a restrição de visitas, né? Mas sabemos que a partir do momento de uma avaliação, né, da enfermagem, de toda a equipe multi, onde se identifica, né, por meio de escalas de avaliação, que esse idoso tem fragilidade, o acompanhante ele pode ter, né? Então ele tem esse momento com o acompanhante, lembrando, né, que é uma informação importante onde a gente a prioridade é sempre também para um acompanhante que não é do grupo de risco, que seja com menos de 60 anos, e que ele possa ter esse acompanhamento aqui, sem ter essa fragilidade, né? Onde você consegue reduzir isso, né? E quando não é possível, né? Hoje a gente sabe que existe a tecnologia a favor, então estamos tentando da melhor maneira possível, né? Que a gente vai falar um pouco depois também, mas trazer a tecnologia para aproximar esses idosos, né, esses pacientes de suas famílias. Porque o idoso tem direito ao acompanhante, mas as visitas estão restritas, né? Então também tem muitos idosos que se queixam, né? Porque eu tô ali com meu filho, né? Enfim, mas o resto da família não vem, né? E a gente sabe que o momento de hospitalização é um momento muito delicado e que eles esperam, né, que tenha mais um cuidado maior, um olhar mais direcionado para esse idoso, né? Então, a gente sabe que o momento da visita muitas vezes é o momento mais esperado do dia, eles se preparam para isso, né? Sim. Então saber lidar com isso é bem importante, né? E muitas vezes a equipe também se prepara para isso, né? A gente sabe, tal hora vem a visita, então vamos tentar organizar de alguma forma para, né, facilitar isso depois para o paciente também, né? Vamos sentar ele, vamos procurar deixar ele assim, preparado para receber, né? Ok. Cássia, para o idoso que necessita de isolamento no quarto da enfermaria, quais as estratégias do fisioterapeuta para atendimento de reabilitação motora? Como diversificar esse processo? Isso também é um grande desafio, né, para a nossa equipe, assim como a questão de ser coordenadora. Eu também sou fisioterapeuta de formação, né, atuei por anos na assistência e é um momento ímpar, né? A gente nunca viveu nada parecido nesse tempo de atuação hospitalar e também é um ganho porque eu acho que as equipes estão aprendendo a utilizar outras ferramentas e outras coisas tão simples assim como, por exemplo, né, utilizar o que se tem dentro do quarto do paciente. Porque assim, o nosso hospital tem um solário belíssimo, que a gente adora levar esses pacientes, os idosos se beneficiam muito da questão do sol, do ambiente, de tudo isso que é proporcionado ali para eles. Com essa restrição da gente não poder levar o idoso para o solário ou não poder utilizar nossos corredores, que são amplos, que são ótimos, né, para a utilização da terapia, a gente está tendo que adaptar o que temos dentro do quarto. Então, a utilização da própria mobília do quarto está sendo muito favorável para a manutenção da força muscular desse idoso, da funcionalidade dele. Então, estamos utilizando, seja uma cadeira dentro do quarto, a borda da cama, né, para ele poder fazer alguns exercícios específicos, os travesseiros, a mesinha, né, a escadinha de apoio que a gente usa para sentar, para subir na cama, também é muito utilizado. E houve um desafio muito grande para a equipe, mas que eles cumpriram, que foi fazer um vídeo, né? Fazer alguns vídeos ilustrativos, explicativos, aonde o idoso, além dele receber a fisioterapia ali no quarto, com o que se tem de adaptação dentro do quarto com a mobília, né? E que isso a gente também pode se utilizar em casa, a gente vai falar sobre isso também, né? De utilizar o que tem ali dentro. Esses vídeos, eles auxiliaram muito, né? Então a gente envia de alguma forma, até porque o paciente no quarto, na enfermaria, ele tem direito a ficar com o seu aparelho telefônico, então a gente envia esses vídeos também para ele, para que ele receba, né? A gente pode utilizar o ramal do quarto e fazer esse acompanhamento, né? Esse monitoramento do paciente, se ele está fazendo os exercícios, porque é um momento mais de solidão, né? Digamos, então utilizar o que tem de recurso dentro do quarto e também a tecnologia está fazendo uma grande diferença para a equipe. Então a própria equipe gravou esses vídeos, fez demonstrações do que ele pode fazer com o que ele tem dentro do quarto, já que nesse momento existe essa restrição de usar os ambientes comuns do hospital. Luane, complementando, e no aspecto funcional e cognitivo,
Quais as estratégias do terapeuta ocupacional para manter esse paciente estimulado? Fazendo um adendo também à fala da Cássia, que a gente acaba tendo também essa questão de racionamento de uso de EPI, né? Então a gente sabe que a gente tem que planejar muito bem as nossas ações para que a gente faça uso racional desse material para não faltar. Então muitas vezes esse acompanhamento a gente também faz telefônico, né? Então, para a gente ter uma noção de como está o paciente, porque, por exemplo, se ele está passando por algum procedimento de enfermagem e eu vou entrar nesse momento, eu vou estar gastando um EPI e não vou conseguir atender o paciente, né? Então, a gente também tem que olhar por esse lado. A questão funcional, a gente sabe que hoje a gente tem grupos de idosos muito diferentes, né? Aquele idoso que é extremamente saudável, que é independente para as atividades, que não tem nenhuma dificuldade, e o idoso que tem mais dificuldades, que precisa de ajuda para tomar o seu banho, né, muitas vezes até para comer. Então, a gente trabalha nesses dois aspectos, pensando de que o idoso que faz tudo sozinho, o fato dele estar internado já acaba influenciando na funcionalidade dele, né? Isso sim. Então, a gente precisa estar assim, estimulando ele para que ele se mantenha ativo, né? Porque também tem a questão que às vezes eles têm um olhar diferente da família, então a família fica mais em cima do paciente e a gente precisa que essa supervisão seja de forma, exatamente isso, seja uma supervisão e não necessariamente um auxílio ali para o idoso que não necessita, né? Então a gente avalia essa capacidade funcional do idoso e orienta a família de que forma que pode ser feito isso, né? O aspecto cognitivo, a gente também tem que pensar no idoso que muitas vezes não tem nenhuma alteração, então é um idoso que tem uma boa memória, uma boa concentração, não tem nenhuma dificuldade cognitiva, mas o fato de ele estar dentro do hospital muda a rotina, né? Muita gente estranha que entra no quarto, a luz que é diferente, né? A noite que o sono não é igual é na nossa casa, então isso também pode trazer delírio no paciente, ele pode ficar confuso, então a gente tem que orientar a família de que forma que pode ser feito isso, né? Para tentar assim, burlar ao máximo que isso aconteça aqui dentro, né? E nos casos dos pacientes que já têm essa alteração cognitiva, a gente acaba trabalhando estimulação, né? A gente usa de atividades, de estratégias para estimular esse paciente a procurar manter o máximo que a gente puder dessa funcionalidade desse cognitivo dentro do hospital. E a gente pode usar também questões tecnológicas, né? Mas aí tem uma outra questão que, por esse paciente estar em isolamento, a gente também não consegue levar tantas coisas para dentro do quarto, né? Então a gente tem que, como é o caso da fisioterapia, a gente tem que usar o que está ali dentro, o que é de uso do paciente mesmo, né? Então a gente faz nesse sentido também. Ok. Queremos novamente agradecer nossas empresas patrocinadoras, que nesse vídeo são representadas pela Avan, VEG, BB Seguro e Apsen. Obrigada por apoiarem o programa 60+ e nos ajudar a oferecer o atendimento qualificado aos nossos idosos. Falando no uso das tecnologias na assistência, que vocês mencionaram algumas vezes, né, ao paciente internado, quais são as experiências que a equipe multidisciplinar vem vivenciando? Porque eu imagino que são várias, né, histórias até, né, para contar. Então, vocês podem falar um pouquinho para a gente? Sim, então a gente também teve que quebrar um pouco esses paradigmas, né, dessa utilização de tecnologia. O profissional da saúde, ele está muito acostumado com esse contato, né, com o paciente. E como a Luane bem mencionou, a questão da restrição também, de muita aglomeração no quarto, a questão de restringir às vezes o uso de EPI, pensando às vezes para um paciente até que está num quadro de suspeita ou confirmação de Covid, que aí é um outro aspecto também, mas pensando em tudo isso, né, nós tivemos sim experiências bem interessantes aqui, pensando em famílias que estavam longe, pensando mesmo na restrição de um paciente também com Covid, que é um assunto atual, né, que não é só o idoso que está restringido por ele também ser um grupo de risco, mas sim aqueles também que têm essa questão da confirmação do próprio vírus, né. Nesse aspecto, a gente teve algumas experiências muito interessantes aqui, como a utilização, por exemplo, né, por meio da equipe de as psicólogas, né, do hospital, a equipe de psicologia fez alguns atendimentos virtuais que foram muito interessantes. A gente percebe até que muitas vezes o paciente até se sente à vontade de estar dentro do quarto dele, reservado, com o uso de um tablet, né, e ter esse momento com a psicóloga podendo acontecer mais vezes, né, por não ter essa restrição. Momentos, assim, inclusive emocionantes, onde a gente conseguiu, né, com toda uma delicadeza e uma autorização, inclusive, de uso de imagem, fazer o registro para uma mãe
que estava internada aqui dentro, também uma idosa, que ela e a filha, né, estavam numa situação muito delicada, e poder mostrar para a mãe como essa filha estava evoluindo, né, mostrar a melhora dessa filha também dentro de um atendimento de psicologia, onde ela pôde levar um vídeo da filha, compartilhar esse vídeo com a família, mostrar como esse paciente está, já que existe esse distanciamento. Né? Além disso, alguns outros exemplos, como o serviço de nutrição, fazendo diariamente algum tipo de acompanhamento telefônico, né, virtual, o mapeamento pelas assistentes sociais também, né, já que a gente está falando de equipe multi, esse rastreamento das famílias, o mapeamento dos responsáveis pela família, para que eles possam, inclusive, receber boletim informativo, quando a gente tem também esses aspectos de isolamento até, voltando novamente nos suspeitos ou confirmados também do Covid-19, onde eles não podem, então, receber a visita, principalmente na questão da UTI, e que são idosos, né, que também são frágeis, mas ter essa segurança, essa garantia de que eles vão estar recebendo um contato, por exemplo, do médico assistente, o médico que está acompanhando esse caso, fazer esse boletim, né, telefônico, boletim eletrônico, a gente fala, né, de forma telefônica, esse contato, isso aproxima. Né? Isso gera humanização, mesmo que distante. Então, está distante fisicamente, mas recebe essa humanização, esse cuidado, né? E as famílias têm elogiado bastante essas estratégias que a equipe está utilizando. A gente sempre tem que pensar na deshospitalização também. O que a gente pode fazer aqui dentro para diminuir o impacto da internação, né? Então, outra estratégia que a gente acaba usando é o uso de música. Né, a gente tem os aparelhos de MP3, então a gente vai até o leito, né, o paciente que consegue se comunicar, a gente questiona que tipo de música que gosta, o que gostaria, se gostaria, né, porque tem paciente que não tem o hábito, né, e aí a gente vai atrás dessas músicas. Né. Além das músicas, a gente também entra em contato com a família, para que a família grave áudios, né, desejando melhoras, enfim, o que quiser falar para o paciente e que a gente possa usar isso depois com eles, né? Então, isso também acontece nos pacientes que não estão conseguindo se comunicar, por exemplo, os pacientes estão entubados na UTI, né? Então, a gente acaba usando disso também como uma estratégia de humanização e de deshospitalização, né? Para tornar mais humano o nosso cuidado, né? Eu participo muito desses processos e eu posso garantir, gente, que o que a equipe de enfermagem e a equipe multi faz por esses pacientes é incrível, assim, a humanização, né, o que a gente procura sempre, né, vocês estão de parabéns. Agora pensando no idoso que recebeu alta, né, o que está sendo cumprido as recomendações do órgão de saúde? Qual o impacto do isolamento social na sua rotina? Certo, então assim, tanto pensando naquele que recebeu alta, quanto aquele que ele está em casa, né, assim como nós todos da população que temos essa orientação, né, de manter um distanciamento social, né, de acordo com o que nós estamos vivendo, existe também esse desafio tanto do idoso quanto da sua família, né, de como proporcionar para esse idoso um melhor momento dentro dessa quarentena, desse distanciamento social, onde ele vai poder manter da melhor maneira possível a sua rotina, porque a gente sabe que não tem como ter uma mesma rotina, né? Isso também não importa se é o idoso, nós também estamos passando por uma rotina diferente, mas pensando que ele precisa manter alguma forma de rotina, seja para uma estabilidade física e mental. Né? Então é um grande desafio. Muitas vezes ele não vai poder receber em casa também visita de família, o que ele estava acostumado, aquele almoço de domingo, todo mundo em casa. Mas assim, existem formas de aproximar, né? Existem formas de colocar um familiar como referência, né, para que possa fazer as compras para ele quando ele não pode sair, para que possa ou levá-lo ao médico, né, porque inclusive uma recomendação importantíssima é manter o acompanhamento médico, né? Os idosos que fazem acompanhamento médico, que têm consultas de rotina, a gente sabe que todos esses lugares estão mantendo todos os protocolos de segurança, né, e de responsabilidade mesmo frente à não contaminação, que esse tipo de atendimento individualizado ele ocorra, que o idoso não deixe de tratar. Porque as outras doenças continuam acontecendo, elas continuam, né, Cássia? Então, isso, exatamente. Então, assim, se o idoso faz uso de medicação contínua, alguém precisa auxiliá-lo, seja, então, até por meio da tecnologia,
né? Seja fazendo as videoconferências em família, né? Sugestões de, não pode ter aquele café da tarde em família, fazer uma forma de café da tarde virtual, né? Hoje a gente está reinventando as formas de aproximação. E outra coisa que é bem preocupante, assim, mas também muito importante, é dar alguma forma de rotina para esse idoso, né? A gente sabe que um período prolongado de repouso, ele pode gerar impacto grande na massa muscular desse idoso, né? Na força muscular e na massa muscular dele. Então, um idoso que às vezes já é frágil, já tem tendência a uma osteopenia, osteoporose, né? Uma sarcopenia, que é a diminuição da massa muscular, que pode impactar na funcionalidade dele, se ele tem aquela afinidade por cama, sofá, né? Que ele fica com aquela rotina mais estagnada, pensando também na saúde mental, de ficar às vezes muito tempo vendo as más notícias, né? E que ele consiga ter esse momento de detox, né? De detox físico e mental, né? Onde ele consiga também. Ele mora num prédio, né? Ele pode utilizar as escadas do prédio para ele fazer atividades. A gente sabe que uma atividade em escada, subir e descer escada, ela é uma atividade completa, aeróbica, muscular, né? Então, existem relatos de idosos que estão utilizando o seu apartamento, né? O tamanho ali, a distância que tem do apartamento mesmo e as escadas do prédio, né? Também da mesma forma, utilizar o que ele tem, um treino de sentar e levantar de uma cadeira, a utilização de garrafinhas de água, né? Pezinhos, utilizando alimentos em casa. Então, o que ele pode utilizar para manter alguma forma de rotina, né? Já que ele não vai poder, muitas vezes, frequentar uma academia, algumas coisas onde ele está se limitando pelo distanciamento social. Então, assim, existem muitas formas, né, disso acontecer, e acho que a questão, né, Luane, da saúde mental e do acompanhamento da família é muito importante até, assim, manter uma supervisão, porque a gente sabe que hoje tem idosos que são extremamente tecnológicos, né, que já aderiram a tudo, mas tem os que também não aderiram, né? Então, assim, a gente fala de diversas personalidades, diversas pessoas diferentes. Então, é importante, cada um da sua família sabe, né, dos seus, assim. As então, particularidades assim, de cada, né? Então, como a gente já falou, né, de ter um familiar, assim, o responsável, né? Então, eu vou ser responsável de estar mais próximo, de estar mais em cima. Então, monitorar, né? A questão se está usando os remédios de forma correta, né? Procurar, junto ao idoso, estabelecer uma rotina, uma nova rotina, né, dentro das possibilidades, né? Também passar informações concretas, né, e reais do que está acontecendo, que a gente sabe que hoje a gente é bombardeado por todos os lados com informação, né, e muitas vezes os idosos também têm dificuldade de entender filtrar, o que é isso, né, então o que é o real, o que não é, né, o que está sendo muito valorizado ou o que está deixando de ser valorizado. Então acho que um papel muito importante do familiar também é estar atento a isso, estar atento ao que o nosso familiar está consumindo, né, seja ele consumidor de mídia social ou o consumidor da TV, ou aqueles também que não têm acesso e que não fazem questão, né? Acho que a gente tem que estar sempre muito atento ao nosso redor para prestar atenção nesses detalhes. E pensando também que nós somos, né, vivemos numa sociedade, a gente ficar atento também ao nosso redor, mesmo que não seja dos nossos familiares, mas que a gente esteja atento aos idosos ao nosso entorno, né? Porque muitos deles vivem sozinhos, né, não têm família por perto, então o que a gente pode fazer para melhorar também essa rotina do outro que não seja nosso familiar, né? Acho que é bem importante. Para a gente finalizar, o que vocês podem deixar de dicas aos idosos e seus familiares para um melhor enfrentamento desse período? Então, eu acho que vocês já falaram muita coisa, né? Mas, assim, o que mais dá para se deixar de dica para quem está assistindo a gente, né? Que está lá com o idoso. A gente sabe que tem aquele idoso que elege a pessoa de confiança da família, mas tem aqueles que são muito fechados, né? Que às vezes não querem incomodar, enfim, né? Então, assim, o que vocês podem passar para quem está lá em casa, que está com aquele idoso e precisa de uma atenção especial? Então, de manter, como a gente já falou, né, assim, a gente tem que manter o distanciamento, mas isso não quer dizer que a gente vai diminuir o contato, seja ele virtual ou, eu não vou chegar próximo, ou quando eu for chegar eu estou usando a máscara, eu não vou ficar em contato, né, tanto com esse idoso. Então, de estar próximo, muitas vezes mesmo estando distante, né, de estar monitorando se ele está se alimentando bem, né, como eu falei antes, dos remédios também, né, que tipo de atividade que ele pode estar fazendo, né, ajudando, pensando nos idosos que não têm tanto acesso às informações, mas que nós, enquanto, né,
pessoas, a gente tem um acesso melhor, assim, né? Então, de passar o que pode ser feito também para ele, né? Manter as questões virtuais dentro do possível, né? De estar fazendo videoconferência, né? Ou ligar, né? Falar com os filhos, com os netos, se manter ativo, assim, né? E procurar estabelecer uma forma de rotina mesmo, agora, nesse momento, né? E complementando até um pouco até da própria atuação da terapeuta ocupacional, eu acho que gerar algumas atividades à família, né, ou até então nós como profissionais, o que a gente pode também contribuir, o que ele pode fazer em casa, né? Então algumas atividades que a gente pode pensar como lúdica, como ocupacional, mas que pode trazer algum benefício mental, cognitivo, né, essa estimulação para ele. Então, desde coisas tão simples como quebra-cabeça, né, que ele vai estar utilizando a questão mental e também de motricidade fina, né, a gente pensando como dica aqui das nossas profissões. E acho que é aquela questão de, se você tem esse idoso para cuidar, ou é esse idoso mais engajado, mais ligado nessas informações, que tire esse pijama, que não fique tanto tempo na cama, que ele eleja atividades que ele possa fazer ao longo do seu dia, né? Seja elas físicas ou atividades mentais. O cuidado que muito tempo numa mesma posição, independente se é para nós que estamos trabalhando ou para o idoso que está em casa, né, a mesma posição muito tempo, sentado ou deitado, que isso pode gerar risco para a coluna dele, que às vezes já é fragilizada, né, para a parte física como um todo. Então, o que ele pode aproveitar do ambiente que ele tem para isso, né? Tomar sol dentro do seu quintal, ouvir uma música que ele gosta, trazer essa aproximação da família, né? Como a gente falou, essas videoconferências. Acho que o que se pode utilizar, né, nesse momento que está disponível, seja por recursos da sua mobília da casa, ou seja por tecnologia, é a nossa principal dica. Eu acho que é aproximar quem está distante e trazer qualidade de vida, né? A qualidade de vida, ela está embutida nisso, né? É o melhor momento ali físico, mental, que ele vai poder ter mesmo com esse distanciamento. Acho que é isso que a gente deixa aqui hoje. Ok. Em nome do hospital, eu agradeço a presença de vocês, assim como agradeço todos que nos assistiram. Em breve, nós teremos mais uma edição do webinar. Uma boa tarde.